Porra, Tá escrito. pousaria numa embarcação que já afundou? Então, é muito mais comum do que parece. É mesmo? É. É muito mais comum do que... Mas é meio macabro, eu concordo contigo. É meio macabro. Cara, né? Tu já andou em alguma? Duvido. Que Talvez tu saiba não, né? Não, que eu saiba não, mas eu acho que eu já andei sim. Eu já voei em avião que já caiu. Mas, não, desculpa, eu já entrei num que sabidamente viveu essa situação, mas eu não naveguei nisso, só entrei por curiosidade, mórbida curiosidade. Na Amazônia, em Belém. É. Porque, cara, na Amazônia, assim, eles têm uma capacidade de produzir tragédia nos rios amazônicos que é uma coisa impressionante, né? Aliás, semana passada teve uma. E uma das piores tragédias da Amazônia aconteceu com um barco que fazia a travessia de Manaus para Santarém, em 1970 e pouco. Chama Sobral Santos, só que hoje mudou de nome. E esse barco ele virou parado no porto de uma cidade chamada Óbidos, que é o Rio Amazonas. Ele estava vindo na viagem, parou no porto para descarregar e carregar, para desembarcar e embarcar a gente. Com peso do lado. Mas tudo era feito nas coxas e continua sendo, na verdade. Então não tem muito controle do que entra, etc e tal, tudo ajambrado. E esse barco virou parado no porto, Morreram, não se sabe exatamente até hoje quantas pessoas, porque tinha muito passageiro lá que não estava nem registrado. Mas mais de 50 pessoas morreram. E esse barco, na ocasião foi uma catástrofe, aparecia na revista Manchete, aquelas coisas, né? Tipo batom murcho, assim. E esse barco, passou todo esse perrengue e tal e coisa. O dono do barco foi indiciado, mas não aconteceu nada com ele, etc. Ninguém foi Brasil, né? responsabilizado. Morreram até estrangeiros que estavam nesse barco. E o dono do barco recuperou o barco, tirou o barco. Estava no porto, guinchou o barco, deu um tapa, pintou o navio, reformou o navio, mudou o nome, navega até hoje. Chama Cisne Branco. Até hoje esse navio existe. Eles chamam de navio na Amazônia. Não é bem um navio, mas eles chamam de navio. E uma vez eu estava em Belém e eu vi o barco lá, aí eu entrei nele, que eu queria ver. Porque, assim, morreu gente pra caramba, morreu muita gente que tá presa dentro da cabine. Como é que é o nome desse? Atual? Cisne Branco. Bota aí, Jane. Deixa eu ver se a gente consegue ver o Cisne Branco. Veja aí. Provavelmente vai conseguir com o nome antigo. Ou então você coloca Sobral Santos, que era o nome antigo dele, né, na época que ele teve essa tragédia. Esse aí, ó. Esse é o Sobral. Tá. Ali ele virado, imagino, né? Não é ele, não. Esse não é ele. Esse é outro. Ele é o primeiro ali, ó. Esse aí. Esse aí, Esse é o Sobral. Tá. Bom. E o barco navega até hoje, o que cara. é isso aí se não é um navio? Não, na Amazônia eles chamam de navio por causa do tamanho do barco. E tu chama né? de quê? É um barco. É um barco. É um barco. Tá. Navio pra mim é outra coisa. Mas lá eles chamam de navio. Mas é assim, cara, morreu 50 e tantas pessoas aí dentro. Então, morreu gente dentro da cabine. Aí você vai, fazer a viagem hoje, você fica na mesma cabine onde os o caras cara morreram. morreu ali. Daí ele vira. Ele vira e capota. Ele virou e capotou. Tá. E aí ele ficou literalmente cabeça pra baixo. Sim. E foi descendo. Tá. Isso foi de madrugada. E aí as pessoas não conseguiam sair, não é nem a violência do movimento. Não, ficaram trancadas. Mas assim, o que aconteceu nesse caso foi uma sucessão de irregularidades, né? Carga estava solta, não tinha o controle de quantas pessoas tinham no barco, tudo errado. Tá. Como sempre, né? Mas, na verdade, acidente não acontece por acaso, pois né? Mas, na verdade, o problema é que continua a mesma situação assim até hoje, cara. Um barco esse barco quando ele vira, assim, imagina esse acidente que rolou aí, até o barco desaparecer na água é um processo longo? Depende da situação. Nunca assim imediato virou, afundou. Sempre dá uma flutuada ainda, né? Porque não fica Tem ar, né? Que ardido, fica etc preso, e tal. Mas sim, já houve casos de ser fulminante.